Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Alex Pereira e serei seu host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazendo cases inspiradores e conhecendo um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Para encontrar o profissional é muito fácil. Utilize os filtros para encontrar o profissional por tema, por serviço ou por competência. Basta clicar em ver perfil, encontra as principais informações do seu especialista, preenche o formulário e se conecta com ele. Para se tornar parceiro também do CX Experts, para se tornar um especialista, no canto superior direito, clique em Ser Parceiro. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do CX Experts Podcast. Para quem ainda não me conhece, sou Alex Pereira, sou diretor de marketing na Solux e também idealizador ali do projeto do CX Experts aqui junto com a Solux. Estou aqui com o meu convidado especial de hoje para bater um papo comigo, William Roberto, da Conecta XP ou Conecta Exp? Conecta Exp. Conecta Exp. O William é um parceiro de longa data aí também, membro lá conselheiro da Sobrexp, né? Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, que a gente tem uma parceria também, vai comentar um pouco depois sobre o congresso que vai rolar logo mais. Mas fazendo então uma pequena introdução aqui do William, né, gente? William Roberto Pereira, diretor de experiência e operações na Conecta, tá? Então, o William é formado em administração de empresas, com pós-graduação pela FGV, com especialização em gestão de qualidade de processos pela Fundação Vanzolini. É certificado em Green Belt na metodologia Lean Six Sigma, pelo Hospital Albert Einstein, né? Você até depois vai comentar um pouco, você trabalhou lá também. Sua formação mais recente foi em gestão de negócios exponenciais, XBA, né, pela Nova School of Business Economics. Acumulou experiências em hospitais referências em experiência do paciente, como o Sírio-Libanês e Albert Einstein. É o cofundador da Conecta XP, ou Conecta Exp, e desenvolve projetos de Patient Experience com grandes clientes na saúde. Entre eles, muitos clientes, gente. Hospital Mãe de Deus, Hospital Sírio-Libanês, Rede Mater Dei, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Real Hospital Português, Hapvida, Pfizer, Roche, Sanofi e muitos outros, tanto na área ali de indústria farmacêutica, né, quanto de hospitais. William, obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui conosco. Você é uma pessoa que a gente já conhece desse nosso meio de experiência do paciente já há um tempo, né? E aí vocês fundaram a Conecta, mas conta um pouco a sua trajetória ali até você chegar nessa área de experiência do paciente. Como é que foi? Tá bom, legal. Bom, então, obrigado aí, Alex, pelo convite, pelo pessoal da Solux. Muito legal essa parceria aqui que a gente tem com vocês, né? É um privilégio estar aqui falando com vocês. E é engraçado que quando eu comecei, né? Eu tava lá vindo para cá e lembrando dessa história, né? Assim, de que quando eu estava me formando em administração de empresas, né, você tem uma gama de áreas ali que você estuda em administração, né, muito amplo. E aí eu lembro que uma das matérias que eu mais tinha gostado era uma matéria focada em processo, melhoria contínua de processos, né? Uhum. E aí eu, não sei, como talvez a maioria dos administradores, eu nunca imaginei trabalhar na área da saúde. Eu já começo por aí, né? E aí ali, nessa busca, eu consegui uma vaga naquela época de estágio no Albert Einstein, né? Para trabalhar na TI como na parte administrativa. E aí lá, depois de um ano, eu prestei uma vaga interna e eu comecei a trabalhar numa área chamada fluxo do paciente. E aí, Alex, naquela época, acho que era 2013, eu falo que desde lá eu comecei a trabalhar com experiência.
só não era esse nome, né? Mas a gente, né, nessa área de fluxo do paciente, a gente mapeava e olhava para redução de desperdício, né? Eficiência. E olhava para cada etapa da jornada do paciente, né? Desde a da entrada até a saída dele e de todas as jornadas que tem um grande hospital como o Hospital Albert Einstein. Né? Então, ali naquela época, eu trabalhava nessa área de fluxo do paciente, a gente monitorava ali, controlava, sei lá, uns 200 indicadores, né? Então, tinha interação bastante ali com os gestores para fazer melhorias de processo. Então, eu tinha muito essa veia já ali para olhar fluxo do paciente, jornada, e olhando sempre da ótica da eficiência, né? Aí, acho que em 2013, o Marcelo Alvarenga foi convidado lá no Einstein para assumir o escritório de experiência do paciente, lá dentro do Einstein, para criar essa área lá e fazer as ações, né? E aí foi quando ele precisava de uma pessoa analítica, né? E eu trabalhava com dados, com processos, 100% do meu tempo ali. E aí eu me aproximei dele e a gente começou a trabalhar juntos também na área de experiência do paciente. E aí ele começou ele, né? Quase que assim, William, processo é legal, eficiência é importante, mas deixa eu te mostrar também outros fatores que são importantes para a jornada. Daquele jeito dele. Você conhece aquele jeito dele, né? Então, aí a gente começou a trabalhar junto na experiência, eu comecei a ajudar ele com indicadores, né? Porque essa é minha praia até na minha formação de administração. Então, eu sempre, desde lá, olhei muito essa questão de métricas, indicadores e como transformar as métricas, de fato, em melhoria, né? Porque no final não adianta nada a gente melhorar, a gente medir e não melhorar. Então, foi ali que eu comecei a entrar nesse mundo de experiência, né? E aí, em 2016, o Marcelo foi para o Sírio-Libanês, estruturar a área de experiência do paciente lá. E aí, em 2017, eu fui com ele para a gente estruturar a área de experiência do paciente lá no Sírio. E aí, em 2020, a gente abriu a Conecta Exp. Estamos aí nessa jornada ajudando outras instituições, né? Então, eu acho que a minha jornada com experiência do paciente, na minha visão, começa em 2013, olhando especificamente fluxo do paciente, processo e eficiência, e lá para 2014, 2015 eu começo a trabalhar olhando todas as outras vertentes num olhar mais ampliado da experiência. Nossa, William, você vê, né? Você foi para trabalhar com TI, né? Numa área de tecnologia, dentro de uma instituição de saúde. Você poderia ter ido numa rede hoteleira trabalhar com... Quando você saiu como um executivo, né? Que aprendeu uma teoria na faculdade, mas que na hora de ir pro mercado você não tinha um nicho específico. Acabou na área da saúde e se identificou como um gestor ali nessa área de saúde, né? Muito, cara, muito. E muito legal que, assim, o que foi legal para mim como experiência também quando eu trabalhei nessa área de experiência, Alex, é que de fluxo do paciente, né? É que no comecinho, assim, eu ficava muito próximo da assistência, né? Então eu aprendi muito de saúde. De fato, eu falo que o Einstein ali para mim foi uma grande escola sobre saúde, sobre o ecossistema de saúde, porque eu tinha acesso tanto às pessoas da ponta, a jornada do paciente ali, a quem interagia com o paciente, mas também aos gestores e como que a alta liderança também pensava sobre isso, porque eu tinha reuniões com a alta liderança para definir meta dos indicadores, eficiência e tal. Então, o Einstein foi um grande aprendizado para mim na área da saúde. E aí, eu te falo que ali o bichinho da saúde me picou e acho que a saúde é um lugar onde eu quero estar assim, e trabalhar, né? Tanto é que vocês decidiram empreender nessa área, né? Se juntou a um médico que... É um profissional também que é o Marcelo, né? Que vamos convidar aqui em breve, estará aqui com a gente também. Mas que tem um outro lado, né? Que é formação médica mesmo, ali de saúde, e pelo prisma de quem é um profissional médico, enfermeiro. Você veio nessa área de gestão. Então, no hospital acontece muito isso, né? Médicos que assumem cargos gerenciais ou de gestão hospitalar e que tem que lidar com o outro lado, né? Que é o lado, vamos colocar entre aspas, né? Burocrático, de gestão de processos, implementação de métricas e... que não é a expertise que ele estudou, né, para exercer. Muitas vezes, em ambiente hospitalar, esses cargos estão na mão de profissionais de formação em saúde, não formação executiva, né, William? Total. Então, acho que foi um casamento muito feliz, assim, e acho que é isso. E deu super certo, né? Porque desde lá a gente
tá junto em tudo que a gente tem feito. A gente se complementa muito nas habilidades, a gente se complementa muito nos olhares, nos prismas. Então, acho que essa complementaridade é muito importante, né? E aí você falou, né, que o Einstein é uma grande referência, né, no Brasil hoje em experiência do paciente, né? Então, até no próprio Experience Awards, né, categoria ano passado de hospitais, acho que o Albert Einstein foi o melhor NPS de percepção geral. Eles estão participando esse ano novamente. E a gente está falando de hospital referência. Alguém que não é a realidade do Brasil, da saúde no Brasil. A realidade dos hospitais no Brasil não é o Einstein, né, William? Acho que a gente tende a concordar, né? Claro. Mas ali é um laboratório de quem está na vanguarda ali da inovação, né? E você teve a oportunidade de vivenciar isso ali. Mas o que você vê que hoje... Você falou lá que em 2013 vocês tinham um processo que era o fluxo do paciente. Que aí a gente pensa hoje na nossa conceito da CXPA lá, né? A ideia de jornada, né? Mapeamento de jornada, fluxo de paciente. Será que faz sentido? É isso. Eles já faziam um mapeamento de jornada? Que tipo de conhecimento, assim, que já é prática no mercado hoje, que já tinha lá naquela época, mas as empresas na saúde chamavam de outros nomes? Cara, eu acho que é isso, o mapeamento de jornada, a gente olhava para o fluxo do paciente, mas é curioso porque eu acho que, por exemplo, na Conecta, hoje a gente vai falar disso, eu sei que na Conecta, mas quando a gente olhava mapeamento de jornada, ele era muito olhado do prisma do Design Thinking, né? Então eu achava que faltava ali essa questão da eficiência, do desperdício, que vem muito traçado pelo Lean. Né? Então, eu acho que o mapeamento de jornada, se a gente olhar só da vertente do Design Thinking, ele falta também, na minha opinião, né? Então, por isso que casar essas duas metodologias, né? Esses dois pensamentos do design mais o do Lean, de ser mais enxuto, de ser mais, né? de reduzir desperdício, eu acho que isso é um mapeamento mais completo que a gente consegue ter. Lá no Einstein, a gente já olhava para essa parte do Lean e faltava esse olhar do design. Então, assim, naquela época, assim, fazendo um retrospecto, eu acho que faltava esse olhar do design para olhar essa jornada como um todo, né? Então, porque a gente olhava só da parte de eficiência e redução de desperdício. Mas, de fato, a área da saúde, eu acho que é uma das áreas que mais demora para entrar novas metodologias, novos pensamentos, novas abordagens, novas filosofias. Porque eu acho que é um setor ainda, um setor muito conservador, um setor, né, que acho que também faz sentido por ser o setor que né, da saúde, de mexer com vidas, etc e tal. Mas então, assim, eu acho que o fluxo paciente me ensinou muita coisa nesse sentido e quando eu fiz essa migração para a experiência, tanto que eu fui estudar Design Thinking, né? Porque eu tinha minha bagagem do Lean, de eficiência, e aí eu falava, cara, tá faltando alguma coisa. E aí eu fiz o Design Thinking. E aí você começou a estudar isso e conseguiu unir as duas coisas. Unir as duas coisas, né? Pior que a gente estava gravando hoje também com uma profissional que comentou sobre... ela fez um MBA na área de qualidade. Só que quando você vai estudar qualidade, entra muito toyotismo, coisa muito ligada à indústria. Sim. Ligada a produto, a qualidade, gestão de qualidade, inspeção de qualidade. Normalmente quando você vai estudar isso é muito ligado a produto e pouco a serviço ou a pessoas, né? Muito. Então você está falando de coisas da indústria, de eficiência e tal. Esses indicadores, esse conhecimento aplicado à saúde é importante porque tem muita questão de indicador de desperdício e tudo mais, mas você está falando de vidas, né? Total. Você está falando de experiência, de cuidado humano, centrado na pessoa. São pontos que, se você junta ali, você falou, né? O Lean, o Design Thinking para poder fazer esse mapeamento, mais essa questão de conhecimento nessa gestão de qualidade como um todo, você tem uma área de gestão de qualidade de serviço, né? Total, né? E essas coisas precisam se conversar, né, Alex? Sim, porque o que a gente vê também na área da saúde são áreas separadas, com objetivos separados. Então, a área da qualidade está separada da área da experiência, que está separada da área de eficiência, né, que é a área de melhoria de processos. E cada uma está olhando para um lado, né? E o que a gente tem visto é que o que mais funciona é quando essas áreas estão
unidas e olhando sempre por um objetivo comum, né? Então é como você trouxe, assim, quando a gente teve no Sírio-Libanês, a gente teve a oportunidade de criar uma coisa que chamava Instituto de Qualidade e Segurança, né? Porque naquela época a gente pensava nisso, assim, tinha a área de experiência que estava olhando para uma coisa, tinha a área de melhoria contínua que estava olhando para outra coisa, a área da qualidade, agora a área de segurança. A de ouvidoria, né? Que muitas vezes é separada. Muitas vezes é separada. Então, a gente fez o quê? Integrou todas essas áreas numa diretoria única, com um objetivo único, olhando para o mesmo lugar. Então, você criar essas conexões nas empresas, acho que é super importante, assim, de que, tudo bem, essas áreas separadas, elas funcionam bem, mas para a gente atingir um objetivo maior, como você trouxe, que é o cuidado centrado na pessoa, é o cuidado do paciente, que é porque um hospital vive, né? Um hospital foi criado, é para cuidar das pessoas ali numa situação mais fragilizada. E essas áreas precisam estar juntas com o mesmo objetivo, né? Então, o que a gente tem visto como uma oportunidade para o setor também é essa união dessas áreas e não essa fragmentação como tem ocorrido nesses tempos. Até o próprio site, o CX Experts, né? Inclusive, gente, sigam lá o cxexperts.com.br. O William tem um perfil lá só do profissional William Roberto lá. Vocês podem se conectar com o William diretamente. E também a Conecta. Exp tem um perfil lá que a gente criou, tá? Para vocês se conectarem diretamente lá com a Conecta para fazer algum tipo de esclarecimento de dúvida, alguma contratação de algum trabalho consultivo, né? E a estrutura que a gente fez, a gente falou, mas a gente precisa estruturar o conhecimento de cada um de uma forma. Uhum. Aí a gente foi e decidiu seguir as cinco competências da CXPA, né? Então você tem as 5 lá: governança, cultura, medição, customer understanding, entendimento do cliente. E eles estruturaram, e o CX hoje ele representa uma junção de competências, que você está dizendo aqui, algumas competências que já existiam nessa área, unidas por uma comunidade, que é o caso da CXPA, né, que se juntou para montar essas 5 competências. E na área da saúde, você tem um trabalho similar com o The Barrow Institute, e vocês na Sobrexp fazendo isso aqui no Brasil, né? Sim. De quê? De que essas coisas todas elas estão conectadas entre si. E se você encarar esse programa de experiência do paciente como uma coisa mais unificada, você pega o melhor de cada coisa para poder esse programa impactar em todas essas outras áreas, né? É isso. E na Conecta, a gente tem um framework que a gente acredita, Alex, que assim, toda empresa que fala assim, eu quero trabalhar a experiência, mas eu não sei nem por onde começar, né? Assim, principalmente instituições de saúde, que é a nossa expertise, né? A gente não se atreve a fazer experiência em outra área que não seja saúde, porque a área da saúde a gente tem, é a nossa expertise, onde o nosso know-how tá ali. Então, a gente tem 4 grandes pilares que a gente chamou dentro da Conecta. Um pilar primeiro, assim, né, e um ponto de partida inicial, é o que a gente chama de alinhamento institucional. Ali entra o quê? Entra coisas de estratégia, de governança, de comunicação institucional, então estratégias de marketing, né? Então, dentro desse primeiro pilar que a gente chama de alinhamento institucional, começa a se falar uma parte de cultura, né? Porque eu acho que um grande desafio na área da saúde, Alex, é relacionado à cultura de experiência, né? Porque isso é muito novo na área da saúde, né? Experiência. Tanto que na área da saúde, a gente chama de experiência do paciente, né? Porque dentro da saúde a gente entende que existem experiências com serviços, que ela está mais próxima do CX, e existem experiências com cuidado. Porque a nossa prestação de serviço, né, ele é no nosso cliente. Então, se você pensar, a nossa prestação de serviço não é um produto, não é um varejo, uma venda de um produto, né? Não é um processo de compra, é um atendimento de uma pessoa. Eu estou atendendo o cliente, então, assim, eu estou operando o cliente, né? Então, ele é um setor diferente. Então, por isso que eu acho que a experiência do paciente, ele é um pouco diferente de CX, porque ele olha serviços, que é tudo que o CX já olha há muito tempo em outros segmentos, mas ele também precisa olhar a experiência com cuidado, especificamente, né? Então, essa junção e essa complementaridade, eu acho que é importante. Acho que existem, independente se você é um profissional de outro segmento ou da saúde, as metodologias elas são aplicáveis igualmente, né? Mas eu acho que tem esse olhar separado que ele é importante dentro da área da saúde, né? E aí, então, tem toda essa parte de alinhamento, né? Voltando para o nosso framework, que a gente tenta estruturar assim, tá bom, então começa a falar disso com o seu colaborador. Como que você cuida do seu colaborador? Como que você está olhando para isso? Como que você está, né? Como que está ligado à sua estratégia? Porque a gente sabe, se isso não estiver na sua estratégia,
a primeira barreira que tiver vai ser jogada de escanteio, experiência, né? Então, assim, isso está na sua estratégia? Como que a gente coloca isso na estratégia? Como cria uma governança? Então, isso está tudo nesse pilar alinhamento institucional para a gente, né? E aí, um segundo... Então, assim, é declarar que, ó, experiência do paciente é importante para a gente está se estruturando para isso. O segundo pilar, a gente fala que é o de desenvolvimento das pessoas. Porque também não adianta você chegar para o seu colaborador e falar assim, ó, a gente tá vendo agora isso é estratégico, a gente tem uma área de experiência, então agora você da ponta, você precisa se comunicar melhor com o seu paciente. Ó, eles estão reclamando de postura, de acolhimento, né? Falo, tá bom, mas quem que ensinou o profissional da saúde a se comunicar? Ninguém, cara, né? Então, assim, eu quero é isso, assim, quando você vai ver a faculdade não formou esses profissionais para se comunicar, a instituição só tem treinamento técnico e o que mais o paciente reclama é do quê? De problema comportamental, né? Então, assim, ó, eu declaro que isso é importante e eu te ensino a fazer isso. Então, desenvolvimento de pessoas é um segundo pilar. Um terceiro pilar que a gente acredita é o redesenho de processos com co-design, né? Que é o quê? Eu declaro que isso é importante, me estruturo para fazer isso, eu treino as pessoas para fazer isso, mas a gente sabe que vai ter pessoas que não vai querer fazer. Então a gente precisa redesenhar o processo para que, cara, se você quiser ou não, você vai ter que fazer. Ainda mais na área da saúde, que tudo é procedimentado, Tá tudo certo? é processo, tudo é fluxo, tudo é... Não é? Então eu preciso redesenhar os processos hoje, co-criando isso com os pacientes e com os colaboradores. Porque o que a gente vê também na área da saúde, eu não sei em outros setores, mas na área da saúde especificamente, a gente muda fluxo, a gente muda processo, a gente muda área, só que a gente não co-cria isso. Senta nós aqui que somos os gestores, vamos desenhar como é melhor feito aquele... Ó, então esse procedimento é melhor feito assim. E é assim que é feito. Né? Não é o paciente que disse, nem o Não colaborador que disse. Entendeu? Então, assim, esse terceiro pilar é importante, assim, para redesenhar os processos, mas com co-design, olhando para o paciente e para o colaborador que executa. E um quarto pilar, que eu acho que é o que fecha isso, que não tem como a gente ficar fora, é medir. Que é métricas, Métricas, que é a sua expertise. Que aí é, né? Então, assim, nesses dois aqui de baixo, são a minha expertise de métricas, que é o que eu mais trabalhei nesses anos em experiência, e redesenho de jornada, olhando para design, experiência e olhando um pouco nessa cocriação, né? Então, a gente entende que a instituição precisa primeiro definir que isso é importante, colocar isso na estratégia, criar governança, treinar as pessoas para entregar isso, redesenhar os processos voltado para a experiência, porque hoje os processos, eu corro o risco de dizer que 95% dos processos desenhados hoje são com base nas necessidades das instituições e não das pessoas que usam, né? E o quarto processo é medir como que eu estou gerando essa experiência. E aí isso é uma engrenagem que ela gira e ela não tem fim, né? Então a gente acredita que se você se estruturar nesses 4 grandes pilares, você consegue fazer uma gestão de experiência do paciente bem interessante na sua instituição. É legal, William, porque daí a gente vê a sua jornada, né, como profissional. Você foi se tornando especialista, trazendo conhecimentos. A gente já citou vários, né? Lean, Design Thinking, métricas, jornada, mapeamento de jornada, fluxo de paciente, indicadores. Você falou que vocês geriam mais de 200 indicadores em um determinado momento, né? Arquitetar tudo isso, estruturar tudo isso, treinamento, né? Implementar na prática mesmo ali numa instituição que tem suas complexidades, tem a sua cultura, né? A sua característica, tem o seu orçamento, né? Tem áreas que querem melhorar, mas não tem um orçamento dedicado para aquilo ainda, né? E aí vocês culminaram, né? Você com o Marcelo, se juntaram ali e vocês já tinham projetos que já vinham em andamento, primeiro no Albert, depois no Sírio. E quando que surgiu a ideia? Não, a gente precisa formalizar, estruturar. Quando que os CPFs viraram CNPJ, né? Legal. E aí surgiu a Conecta. Porque vocês já tinham esse processo acontecendo, só que vocês organizaram e produtizaram isso de uma forma mais profissional, né? Sim, sim. Então, toda essa jornada que eu tô te contando, a gente a gente fez dentro dessas empresas, né? Do Einstein e do Sírio. Então, a gente teve a oportunidade ali também de testar o que funcionava, o que não funcionava e como que aquilo se orquestrava. Dentro do Sírio, a gente tinha um incômodo, eu e o Marcelo, que, cara, assim, a gente tinha isso no Einstein, tinha isso no Sírio e não tinha mais em nenhum outro lugar.
né? E aí a gente ficava, cara, isso lá atrás, né? Obviamente, hoje em dia já tem um monte de hospital de referência. E aí a gente ficava, meu, vamos... como que a gente faz para expandir isso, para ter esse olhar mais colaborativo e tal? E aí a gente criou, lá dentro do Ciro, uma coisa que era uma visita institucional, em que a gente abria para o público e as pessoas podiam ir lá, ficavam acho que 3 horas com a gente, e a gente contava como a gente tinha estruturado a área de experiência e tudo que a gente estava fazendo. Uhum. Qualquer instituição ia lá, então, sabe assim, não, meu concorrente não tinha isso. Cara, vem ver o que a gente está fazendo, a gente conta tudo. E aí a gente ficava lá e aí a gente... cocriação, inclusive, Cara, com os concorrentes, né? entendeu? E aí, assim, então, e aí a gente fazia isso, assim, acho que era uma vez por mês, a gente tinha lá 3 horas protegido, uma vez por mês, para receber instituições. Aí a gente recebia 5 instituições de uma vez, numa sala, a gente apresentava o que a gente estava... Então, assim, eram instituições que queriam fazer isso, mas como você falou, puta, eu não tenho orçamento, eu não tenho pessoa dedicada para estudar isso, para implantar. Minha alta gestão não está convencida de que isso vai trazer retorno. Entendeu? Assim, não, eu vou começar aqui com uma área de qualidade, depois eu vou ver se eu estruturo uma área só para isso. Então, as pessoas vinham e a gente contava tudo que a gente estava fazendo. E o que era legal, assim, que as pessoas saíam e falavam assim, gente, eu tô, assim, impactada, porque é a primeira instituição que eu venho fazer um benchmark e vocês abriram tudo que vocês fazem. Então, assim, na área da saúde não existe isso também, Alex. Então, esse senso de comunidade, de ajudar as outras instituições, na área da saúde é um negócio meio que, puta, eu não quero muito te fechado, contar muito. Muito silo. E aí, então, foi muito legal porque a gente tinha esse incômodo, como a gente leva esse conceito, essa estratégia, essas experiências para outros lugares, sendo ainda um CLT ali, né? Trabalhando ali e que tinha minhas responsabilidades, as minhas condutas. E aí a gente fez esse processo de abrir para as empresas e que era muito legal. Só que aí a gente também viu um outro lado, que a gente viu a quantidade de instituição que estava querendo ir lá conhecer a gente, como a gente só podia receber 5 por mês. Então, assim, tinha muita demanda, sabe? E a gente falou, cara, isso aqui tem um mercado aqui também nisso, assim. Então, a gente tinha um desejo, de fato, de ajudar outras instituições já. A gente abriu essa visita e aí a gente começou a ver essas movimentações. E a gente começou a conhecer muita gente. E aí, Marcelo, a gente falou, cara, chegou um momento lá em 2019... da verdade, né? Vamos empreender. A gente precisa dar o passo, né? E aí a gente, então, em 2020, no comecinho de 2020, a gente abriu a Conecta, e aí ali abrimos em janeiro de 2020, em março estourou a pandemia, né? Então aí, como todos os empreendedores, vocês sabem disso, a gente teve que se virar nos 30 ali, porque a nossa expertise é sempre, né? E a Conecta, ela foi fundada para ajudar instituições a trabalharem esse processo de amadurecimento cultural e experiência do paciente. E a gente foi pego de surpresa com a pandemia de que, agora nenhum hospital, ninguém vai olhar para isso, né? A gente está o básico agora, que é o atender vida ou morte, né? Então, e aí a gente entendeu o momento, tá tudo certo, e aí, assim, depois que passou a pandemia, a gente conseguiu retomar as coisas B2B, né? Então, mas lá em 2020 foi essa transição. Então, o momento, eu acho que pra gente do CPF virar CNPJ, na verdade, já vinha lá de antes essa inquietude, eu e o Marcelo, a gente conversava muito disso em café, em almoço, tudo isso que a gente está fazendo, a gente está vendo tanto benefício para o paciente, tanto benefício para a instituição, né? Tanto benefício para os colaboradores. Por que a gente não leva isso para outras instituições que às vezes não tem recurso para ter uma área dedicada para fazer isso? Como a gente poderia ajudar? E aí foi assim que nasceu a Conecta. E a gente vê em alguns clientes nossos ou empresas que a gente vê que vai amadurecendo nessa área de experiência, de que a área de experiência do cliente, ela é o setor jurídico, o setor de ouvidoria, o setor de atendimento, o setor financeiro. Porque muitas vezes a dor, o que está acontecendo de atrito com o cliente ou com o paciente, é em alguma dessas áreas. Então não tem como ser separado, não tem como a área de experiência do cliente ela ser separada de uma área que vai fazer o outer loop, a melhoria dos processos. Então o gestor da área financeira tem N atritos que ele gera para o paciente na jornada, que aquele é um problema daquela área dele, né? Então,
envolve todas as áreas, todas num programa de experiência, né? Muito. Porque quando o time de experiência tá isolado, o time de experiência, o time de ouvidoria, você não traz a pessoa pra briga junto, pra trincheira junto com vocês nessa melhoria, né? Aí não dá certo, né? Você já viu aquele vídeo do The Bear Institute? Quem não viu, acho que tá no YouTube aí aberto, que é o vídeo que ele mostra, né? Assim, que todo mundo é importante, todo mundo é a experiência do paciente, né? Seja a pessoa que tá lá no bastidor, seja o cozinheiro que não tá lá na frente do paciente, mas se o cara não cozinhar com amor, com dedicação, o paciente vai ser afetado, né? Então, o manobrista que não tem acesso muitas vezes ao paciente, mas, cara, então assim, Às vezes o atrito do paciente todo era ali, né? mundo, né? Então, assim, se institucionalmente, por isso que esse primeiro pilar a gente chama de alinhamento institucional, ele é muito importante, por causa exatamente disso, assim, todo mundo que trabalha nessa instituição, independente se é o enfermeiro que tá ali tratando o paciente, se é o farmacêutico que está lá dentro da farmácia, que não tem contato, se é o pessoal da higiene, não importa quem que é, se ele não tiver essa sensação de que, puto, o meu trabalho faz a diferença lá na ponta, isso não funciona. Por isso que precisa dessa integração, né? E a gente citou aqui, né, o The Barrel, citou a Sobrexp, a gente falou bastante aí de Conecta e um pouco já do William, mas o William e o próprio Marcelo também começaram numa mesma época, né, essa comunidade, né, essa sociedade de melhoria de experiência do paciente, que tem voluntários, que normalmente é um trabalho voluntário, Sim. são gestões, né, que hoje até o Marcelo é o presidente da Sobrexp. E a Sobrexp é uma parceira da Solux, né? A gente lançou, inclusive, o primeiro estudo aqui no Brasil, que é o estudo original do The Barrel Institute, que é um estudo global de experiência do paciente. E o Jason e o pessoal da The Barrel aplicavam isso lá nos Estados Unidos com outro instituto. E a gente trouxe em primeira mão nessa parceria, né? Para o Brasil, a gente fez esse estudo mapeando a opinião dos pacientes aqui no Brasil. Foi muito A legal. gente fez um webinar de lançamento disso e fez um report, que inclusive o pessoal vai deixar disponível aí no comentário para quem está assistindo no YouTube, tá? Mas está para download também, tanto no site da Sobrexp quanto no site do The Barrel e no da Solux, o download desse report, né? Que eu acho que é um diagnóstico Maravilhoso. que o paciente trouxe sobre a experiência do paciente no Brasil. Inclusive, a gente considerou aqui a peculiaridade, né, do nosso mercado, que é a questão do SUS e do privado, né? Um serviço da saúde complementar, né? Suplementar e também o da privada, né? E, gente, esse estudo ficou muito aprofundado, a gente fez nessa parceria com a Sobrexp. E conta um pouco o que é a Sobrexp hoje, William, seu papel lá na Sobrexp, e um pouco do congresso também que está por vir, né? Já tem data, Legal. se eu não me engano, é 18, 19 e 20 de setembro. Isso. Vai acontecer lá dentro do auditório do Sírio, mas é o segundo congresso internacional. Mas conta um pouco mais pra gente da Sobrexp, do congresso, desse estudo que a gente fez. Legal. A Sobrexp, acho que, para mim, ele é um ambiente mais democrático para a gente tratar de experiência do paciente que a gente tem no Brasil, né? Ali tem profissionais que trabalham com isso em diferentes segmentos, privado, público, e como você falou, assim, é uma sociedade brasileira focada em pessoas, né? Porque, e o Marcelo gosta de falar muito isso, que é isso, assim, a Sobrexp, a especialidade da Sobrexp é em pessoas, né? Então, ela é uma sociedade de experiência, qualquer um pode se inscrever e se associar à Sobrexp, acho que até já te convido a fazer isso, porque é um ambiente onde a gente tem também cursos ali de especialização. Então, tem um curso lá que eu falo de métricas, como você aplica métricas. Então, como você falou, assim, é 100% voluntário, né? Mas a Sobrexp é essa comunidade que ela tem atividades para promover cada vez mais esse conceito de experiência do paciente de fato, né? Porque quando a gente vê, né, Alex, qualquer mudança de conceito, sempre quando entra um conceito novo, tem muita gente falando de formas diferentes, né? E que às vezes nem sempre aquilo representa aquele conceito que a pessoa está falando, né? Então também a Sobrexp, ela nasceu com essa preocupação, assim, de, gente, vamos levar coisa de qualidade, conteúdo de qualidade para todo mundo ter acesso, né?
Então, eu acho que a Sobresp nasceu também com esse desejo de, vamos juntar todo mundo que está estudando isso, que está trabalhando com isso, para pensar junto, para criar artigos, para criar estudos, para fomentar de fato essa comunidade de experiência do paciente, que vai olhar por um conceito que a gente acredita que é o melhor conceito, olhando para as pessoas de experiência, né? Olhando para esse conceito de experiência do paciente. Então, ali essa comunidade, eu hoje estou como conselheiro lá, eu fui da diretoria no primeiro biênio, né? Então, como ela é uma associação sem fins lucrativos, então existe uma votação, e aí no primeiro biênio eu fui da diretoria, e aí no segundo biênio eu já não quis fazer parte, porque eu tinha questões pessoais que eu precisei reorganizar para dar priorizar, né? Priorização, então eu priorizei outras coisas, e aí, mas hoje eu estou no conselho, que é uma participação muito mais assim pontual, não tem aquela obrigatoriedade como eu estava na diretoria, né? Mas, assim, para mim é um lugar que todo mundo que trabalha com experiência do paciente tem que estar. Ou trabalha com ouvidoria e quer transformar a sua carreira de ouvidoria, transformar a sua carreira, seguir nesse caminho de experiência, eu acho que a Sobresp é um lugar que você precisa estar. E ela é essa comunidade, e vai ter o congresso, como você falou, que ele é o segundo congresso internacional da Sobresp, né? E que é um marco. O Jason Wolf, que é o presidente do The Barry Institute, vai estar aqui presencialmente. Então, é um momento, acho que não só de aprendizado, mas de network, né? Vai estar as pessoas que trabalham com isso no Brasil inteiro aqui, vai estar o Marcelo, vai estar o Alex, vai estar todo mundo lá. Então, acho que é um momento, assim, que a gente pensa nos temas, né? Com muito carinho sempre, né? E eu acho que, sim, é um investimento para você entrar nessa comunidade, conversar com as pessoas, se integrar ali, fazer esse network, que eu acho que é super importante e é um momento único, assim. No dia 18 vai ter cursos pré-congresso, então cursos específicos, vai ter um curso de métricas, vai ser um curso de desenvolvimento de comunicação, de soft skills, vai ter um curso sobre mapeamento, então vai ser um curso sobre Lean. Então, vão ter cursos ali no dia 18 e no dia 19 e 20 vai ser, propriamente dito, o congresso, né? Congresso. E eu fui lá, gente, presencialmente, assim, o ano passado foi mais focado no SUS, né? SUS, na saúde pública. Foi um ambiente de debate, as pessoas que estão ali são todas pessoas, gestores hospitalares, pessoas que estão fazendo melhoria, pessoas de clínicas, de todo esse ecossistema unidos num ambiente comum de debate, né? Estruturado com uma curadoria impecável de conteúdo. E a gente esteve presente lá com vocês no ano passado, foi muito interessante, alguns clientes nossos também que estavam lá, né? E é o momento que todo mundo tem que estar, né? Acho que quem cuida de experiência do paciente, esse é o evento presencial ali para esse debate, para participar dessas oficinas, dessas aulas e também consumir esses conteúdos lá na programação, né? Uma programação bem extensa e muito aprofundada. O próprio Jason vai estar aí, que você citou, né? E uma novidade, né? A gente já tinha anunciado dessa nossa parceria, né? O Experience Awards, a gente fez a segmentação saúde e nossa premiação, né? Vai acontecer dentro do congresso, vai ser no final do primeiro dia. A gente vai ter a oportunidade ali de reconhecer as empresas que estão entregando a melhor experiência para o paciente com base na voz do paciente, né? Então a gente monitorou hospitais, planos odontológicos, planos de saúde e clínicas, clínicas, laboratórios, né? Uma outra categoria de novidades desse ano. E a gente monitorou, a gente tem um grande painel de respondentes hoje no país. Esse painel já está chegando em 1 milhão de pessoas. E a gente monitorou as percepções de experiência com base no indicador do NPS de percepção de todas essas empresas nesses 4 setores, e elas serão, as que tiverem um NPS acima da média da sua categoria, serão reconhecidas lá. Então os hospitais, os planos de saúde estarão lá com a gente. Então é um momento simbólico para a gente fazer a entrega dessa certificação, né? E o Congresso da Sobresp será nosso palco parceiro para receber essa nossa premiação. Sim. William, para a gente encaminhar para o fechamento aqui do nosso papo, eu sei que vocês têm trabalhado muito agora com clínicas, com laboratórios, com esse nicho de saúde que não necessariamente hospitais. É um know-how que vocês estão adquirindo já, é um volume enorme de
A gente fala de experiência do paciente, né? Muito ligado ao hospital, mas as clínicas, muitas vivências que a gente tem na área da saúde, sejam com exames de imagem, exames de sangue, normalmente são realizados em clínicas, né? Uhum. E é um mercado enorme no Brasil também. E como que vocês estão atuando agora mais nesse nicho? Legal, Alex. A gente pensava muito nisso assim na Conecta, porque sempre os nossos produtos e o nosso perfil ali público-alvo é exatamente isso que você falou, assim, hospitais, seja público ou privado, né? Tanto que a gente tem Santas Casas, que são clientes nossos, então a gente consegue olhar para todo esse sistema de hospitais e indústria farmacêutica, né? E aí a gente olhou no final do ano passado para esse mercado de clínicas, por uma demanda de alguns conhecidos da gente que tem clínicas, que falam, cara, vocês não têm nada para clínica, vocês, né? Pô, a gente tem a clínica lá, e aí a gente conseguiu formatar um produto super exclusivo, assim, para clínica, e a gente sabe também que não pode ser uma coisa muito cara, então é uma coisa também, assim, que cabe no bolso de toda a clínica, mas é um produto que ele olha para a experiência, mas num formato muito mais ampliado do que o trabalho consultivo que a gente faz dentro dos hospitais, né? Porque quando a gente fala de consultoria, a gente tem um olhar consultivo muito específico sobre aquela demanda daquela instituição. Nesse caso das clínicas, a gente vai ajudar a clínica de uma forma de gestão integral da clínica, olhando de fato para a experiência. Né? Então, a gente vai olhar desde questão inclusive de faturamento, assim, de olhar como que os indicadores melhoram o seu faturamento, ou aonde que está. Então, o nosso produto de clínica, ele é um produto muito abrangente, assim, para ajudar as clínicas a melhorar a sua gestão da clínica. Porque, de fato, assim, o que acontece muito é que quem que é o dono da clínica como você trouxe no começo, é um médico que ele é super especialista naquela parte da medicina dele, ele abriu um consultório, ele abriu uma coisa de laboratório, faz os exames, mas ele não tem uma visão 360 da experiência ainda. Então, a gente conseguiu formatar esse produto específico para a clínica e é um produto que está tendo uma aderência muito legal, muito interessante das clínicas e acho que em breve a gente vai ter bons cases para a gente contar sobre isso. Assim, acho que está sendo uma experiência bem legal, nova, mas bem intensa. Legal. William, então a gente vê, né, expert, né, CX expert. A gente tá falando de especialidade, de especialização. E vocês são especialistas em saúde, né? Uhum. Especialistas. Então a gente vê muito isso, um consultor, um especialista que é especialista em tudo. Então é varejo, é saúde, Então, às vezes, é especialista em tudo, mas quando você se aprofunda e você vira a referência naquele nicho, né? Você entende a peculiaridade de cada um, você está muito mais imerso, né? Tem muito mais benchmark daquele mesmo setor e entende mais a realidade, né, William? Então, a Conecta se especializou em experiência do paciente na saúde. Vocês carregam EXP, né? De experience ali no nome, né? Conecta no nome também, para vocês se conectarem com a voz dos pacientes. E você, como profissional também, se especializando cada vez mais no que você entende ali que realmente dói nesse mercado, né? Vocês fundaram uma sociedade, vocês criaram uma consultoria especializada e vocês estão se tornando cada vez mais referência nisso. Então, fica o meu agradecimento pessoal ali. Eu acho que eu sempre aprendo muito com vocês. A Solux aprende muito, os nossos clientes sempre trazem esse feedback de que vocês realmente são referência nesse setor. Parabéns pelo trabalho. E, gente, se conectem com o William, tá? Então esse é um podcast que a gente conseguiu ouvir um pouquinho ali da trajetória do William, da fundação ali da Conecta, da sociedade ali da Sobrexp e dos próximos passos, os nichos e os tipos de produto que eles montaram para ajudar as empresas aqui no Brasil a melhorar a experiência, né, William? Então, eu acho que, em resumo, a gente conseguiu pegar um pouquinho da sua história, né? Muito bom, não, com certeza. Acho que é agradecer você, Alex, o pessoal da Solux, e estou à disposição. Quem quiser contatar, acho que é isso, assim, que você falou, né? Acho que a gente, claro, a gente tem essa parte consultiva, que no final a gente precisa pagar as contas, os leites do filho, né? Mas a gente também tem esse senso de comunidade, então, assim, puta, eu tenho uma dúvida, eu quero entender um pouco qual é o caminho que eu sigo aqui numa instituição, me procura, a gente conversa, um bate-papo também
acho que tá tudo certo. Acho que a gente fez isso com alguns clientes de vocês. Sim. Né? Um bate-papo, um pouco de benchmark do que a gente tem acontecido. Acho que a gente está aberto aqui. Quero agradecer o espaço, a oportunidade e fiquem à vontade para me contactar aí por qual canal seja. Tá bom. Então, William, muito obrigado por ter aceitado o convite, pelo papo de hoje. Então, pessoal, a gente falou algumas informações aqui que eu vou reforçar. Então, o CX Experts Podcast ele está disponível no YouTube, em áudio e vídeo, e também nas principais plataformas de streaming. Então, indiquem, recomendem, compartilhem aí com quem precisa ouvir esse papo e aprender a evoluir um pouco mais nessa área de experiência, principalmente falando de especialistas, né? Hoje eu estou com o William aqui. O cxexperts.com.br é um site que conecta esses profissionais especialistas com as empresas que estão buscando mentoria, consultoria, palestras, algum tipo de trabalho que para acelerar o seu programa, né, para você não ter que aprender a reinventar a roda, né? Ver quem já trabalhou com a roda e já inventou para poder você ganhar tempo, tá? Então, acessa lá no site, encontra o William e a conecta. Se conecte com ele por meio do site, tem um formulário lá. Se você preencher, você conecta diretamente com o William e procura lá a Conecta para poder fazer algum tipo de trabalho aí que você está buscando, tá bom? A gente falou também do nosso estudo, né, que a gente lançou agora no meio do ano, no início do ano, ali em torno de março, abril, que é um estudo sobre um mapeamento, né, sobre a experiência do paciente no Brasil. São milhares de downloads já, a gente viu, foi um estudo que já teve muito resultado, né, William? E ele tá para download no site da Solux, você faz o download lá. A gente conseguiu fazer um mapeamento ali com mais de 60 mil opiniões de pacientes no Brasil que vivenciam tanto instituições privadas quanto o próprio SUS, para ver a percepção do paciente ali, no prisma do paciente sobre a experiência que as empresas oferecem hoje no país. E, como a gente falou, congresso no dias 18, 19 e 20 de setembro. Entra lá no site da Sobrexp para vocês se inscreverem, garanta a sua presença, porque o congresso esse ano vai ser muito interessante e a nossa premiação vai acontecer lá e a gente consegue se conectar com vocês também presencialmente lá no dia do evento, tá bom? Muito legal. Então é isso. William, obrigado, recadinhos dados e a gente se fala em breve, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigado, William. Até mais.